Ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis. Líder mundial em tecnologia médica e há 55 anos no Brasil, se dedica a melhorar a saúde das pessoas. Hoje em dia, além de nos preocuparmos com a segurança do paciente, temos que nos preocupar também com a nossa própria segurança. E para isso é muito bom contar com a ABD, que traz soluções para diversos procedimentos, com uma linha completa de produtos com dispositivo de segurança, além de todo o suporte da consultoria técnica. Você cuida do paciente, a ABD cuida de você. Boa noite, amigos internautas, bem-vindos a mais um programa Profissão Saúde, produzido pelo portal Profissão Saúde junto à Clique TV. Uma sociedade em constante evolução, onde a transitoriedade, o incerto e o imprevisto estão a cada dia mais presentes, e o conhecimento e a quantidade de informações evoluindo de uma forma quase que incontrolável, necessita-se preparar adequadamente o indivíduo para nela conviver. Assim, acredita-se que o profissional da educação física do século XXI deverá demonstrar competência científica, competência pedagógica e competência em trabalhos multidisciplinares. Mas qual o novo perfil do profissional de educação física? Eu sou Fernando Matos, especialista em desenvolvimento organizacional e uso de novas tecnologias em prol da aprendizagem. E hoje trago aqui para responder essa pergunta o professor Flávio Delmanto, presidente do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. Boa noite, professor Flávio, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Fernando, uma satisfação participar do programa Profissão Saúde e mostrar a realidade hoje da educação física, do profissional dentro da educação física. Prazer é todo nosso, professor Flávio, e hoje a gente espera, com o programa, não só desmistificar a atuação do profissional de educação física dentro da área de saúde, mas também de uma forma geral, com os avanços e as conquistas realizadas por esse profissional. O professor Flávio Delmanto, ele é presidente do Conselho Regional de Educação Física, do CREF 4, que é o CREF São Paulo, na gestão 2012 e 2015. Ele é mestre em reabilitação pela Unifesp em São Paulo, tem graduação em Educação Física pela Escola de São Carlos, além de jornalismo e pedagogia. É diretor do Núcleo de Saúde da FMU, foi diretor em 2003 a 2005, tem mais de 30 anos de experiência na área, é coordenador ainda da Faculdade de Educação Física da FMU, coordenador dos cursos de pós-graduação dessa faculdade também, desde 1989, foi membro da Comissão de Especialistas em Educação Física do MEC em 94, além de estar dentro da participação de criação do Conselho Federal de Educação Física e de todo esse sistema de Conselho Federal e Conselho Regional. Nós contamos com a sua participação enviando para nós a sua dúvida através do site do programa ou através do e-mail programa@portalprofissãosaude.com.br. Professor Flávio, eu gostaria de começar o nosso programa lhe perguntando qual é a participação do profissional de educação física na área de saúde. Fernando, nós éramos só apenas professores de educação física. A partir do momento que houve uma política pública, política nacional, estadual, municipal, nós passamos a atuar diretamente na área da saúde, nas equipes multidisciplinares, com as outras profissões, os outros profissionais. Então hoje cresceu muito esse mercado e há necessidade de um maior crescimento porque você sabe que a saúde depende muito também da atividade física. Hoje uma pessoa que não faz atividade física, ela não faz prevenção. Então é muito importante que a gente tenha política pública para a atividade física e para a saúde. É um grande mercado que está aí. E já começa assim com a quebra de paradigma, professor? Porque antes via-se muito o professor de educação física como um profissional de escola, depois como um profissional de academia.
Agora a gente já começa a ver, até mesmo pelas pós-graduações que existem, né, como um profissional efetivo da área de saúde, como o senhor colocou, né, e principalmente tem uma atuação forte desse profissional na saúde coletiva, né? Como é que ele pode atuar na saúde coletiva? Então, ele atua nas equipes multidisciplinares, como eu falei, e é importante esclarecer que a função dele hoje é essencial, porque se você trabalha com reabilitação, você tem o fisioterapeuta, o médico e, logicamente, o profissional da educação física, ele faz com que aquela pessoa também continue uma reabilitação preventiva, para que a pessoa não tenha outro problema físico, né? Então, esse é um campo novo que a própria cultura da população e dos profissionais da área de saúde estão mudando. Antigamente, você não tinha professor ou profissional de educação física nessa área. Eu estabeleço bem entre ser professor, é aquele profissional que atua na área educacional, e o profissional que atua na área do bacharelado, que toda essa área que nós falamos de saúde é do bacharel. Nós temos que separar a licenciatura do bacharelado. A nossa profissão é uma das únicas que tem esse fator de definição de área de atuação. Isso é muito importante. Nós vamos falar aqui muito do bacharelado, aquele profissional que trabalha principalmente na área da saúde. Muito bom. E pensando nos profissionais da área de saúde, que é o nosso público-alvo em si, né? Nós vemos que existe muito sedentarismo dentro das instituições de saúde por parte dos profissionais, ou por falta de tempo, ou por falta de iniciativa, ou por falta de programas da própria instituição. Como é que o profissional de educação física que atua em instituições de saúde, ele pode deflagrar campanhas, programas dentro dessas instituições para promover, por exemplo, o combate ao sedentarismo e o combate também às doenças crônico-degenerativas? Que são provenientes principalmente da falta dessa atividade física, né? Você pega hoje o conceito universal, né? A gente sabe que as doenças, como você colocou, elas provêm muito também dessa falta de atividade física. Hoje uma pessoa vive praticamente sem essa atividade. Hoje você com a tecnologia você faz com que a pessoa não se movimente. Então tem que ter mesmo política pública para combater o sedentarismo, que é uma coisa grave. Você vê o jornal hoje, todo mundo fala de sedentarismo. O sedentarismo está aí atuando principalmente no jovem. Esse é o grande problema nosso. O jovem não está fazendo atividade física. As academias hoje, elas usam a academia também esteticamente, mas agora já está tendo uma cultura de se mudar isso. Então, eu vejo com bons olhos que a gente mude a cultura da população para a saúde. Acho que é muito importante, é fundamental isso. E é importante também que esse profissional esteja cada vez mais qualificado para essa nova linguagem, que é o tema do nosso programa, né? Esse profissional seja um profissional do século XXI, né? Mas nós vemos ainda, eu toco nesse ponto de novo, que a participação desse profissional ainda é muito pequena na área de saúde. Há uma participação muito grande do bacharel, como o senhor colocou, nas academias, por exemplo. A gente vê muito a representação da profissão nas academias. Enquanto com licenciatura, né, nós vemos a participação do profissional nas escolas. Mas nas instituições de saúde a gente vê ainda muito pouco. Que motivos o senhor acha que levam a essa pouca participação na área de saúde? São políticas. Veja bem, a falta de política. Falta de política pública, né, em todos os níveis. Você vê que às vezes a gente debate com o problema. Nós estamos muito ligados também com o esporte, né? Essa ligação entre esporte e atividade física é o nosso campo de atuação. E às vezes a política pública não está muito mais para esporte do que para atividade física e saúde. Agora sim o Ministério da Saúde já tem programas como o NASF, como foi falado, e outros programas que vai fazer com que esse profissional de educação física se prepare para aquela atividade. Porque o bacharelado vai dar condições a ele de trabalhar nessas equipes multidisciplinares. Eu estive em Brasília, o Ministério da Saúde vai implantar 4.000 academias, não essa
academias ao ar livre, eles vão chamar academia de saúde. E dentro das academias de saúde vai ter essas equipes multidisciplinares, onde a pessoa vai ser avaliada, onde a pessoa vai receber todo tipo de orientação de nutrição, um médico, vai ter odontologia, a fisioterapia. Então, logo eles vão começar a implantar isso. E isso é uma política pública que vai atender não só o profissional de educação física, mas os outros profissionais das outras áreas. Tudo pensando na saúde. Isso que é o mais importante para nós. E também é muito importante para os profissionais como um todo perceberem que o caminho, né, que nós temos que tomar é o caminho da multidisciplinariedade, é o caminho dos trabalhos em conjunto. Aliás, esse é um tema muito interessante, porque a gente conversa muito com vários profissionais da área de saúde aqui e todos são unânimes em dizer que esse caminho é o caminho do futuro, não tem jeito. É o médico, o enfermeiro, o dentista, o fisioterapeuta, todos os profissionais, terapeuta ocupacional, todos os profissionais trabalhando em conjunto. E a ideia é a promoção da saúde e a segurança do paciente. Então são as melhores práticas praticadas em conjunto, não mais com uma visão unilateral, né? Uma visão bioquímica do paciente, sim uma visão integral desse paciente. Mas voltando aqui para nossa visão da educação física, eu percebo que o Conselho Federal de Educação Física foi criado há pouco tempo, né? Recente, entre aspas, né? Foi em 1998. E com essa regularização da profissão, criou-se novas oportunidades, que é o que a gente está discutindo. O que o senhor acha que mudou dentro dessa visão de perspectivas de atuação do profissional de 98 até hoje? Olha, a criação do Conselho Federal e os conselhos regionais foi fundamental, porque nós éramos, como eu falei antes, nós éramos só professores que atuavam mais nas escolas, né, na área educacional. E foi criado o bacharelado em 87, mas nós não tínhamos ainda essa definição do mercado, não havia regulamentação desse bacharel. A criação do Conselho Federal e, logicamente, os regionais fez com que a gente organizasse a profissão, fez com que definisse os campos de atuação. Hoje, um profissional de educação física bacharel, ele atua quase em 100 campos de atuação, né, lógico. Então, isso fortaleceu muito e fez com que também a própria população respeitasse mais o profissional de educação física, respeitasse e visse esse profissional como uma pessoa importante dentro da sua formação, dentro do seu desenvolvimento e para proteger, inclusive, e dar condições a ele de ter uma qualidade de vida melhor. E isso fez com que o profissional fosse valorizado e a cultura da população e a mentalidade mudasse, dando importância a esse profissional, não só em escola ou em esporte. Hoje, a equipe multidisciplinar, como você mesmo falou, é fundamental. Não se faz hoje saúde sem uma equipe multidisciplinar. E qual é a grande conquista, professor, que o senhor acha que o profissional de educação física teve desde a criação do Conselho Federal até hoje, no âmbito da saúde? Essa é interessante a tua colocação, Fernando, porque a conquista maior é ser valorizado, que eu acho hoje fundamental também, e ser respeitado, e o principal, é importante a sua atuação. Hoje você pega todos os programas, até nos Estados Unidos, que tem um problema de obesidade violenta, nutrição, problema deles, eles tinham tirado a educação física escolar, eles voltaram com a educação física escolar, é uma política pública, uma preocupação. Então eles viram que não se vive hoje, o custo-benefício inclusive, sem atividade física. Ela pode ser feita, realizada de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas sempre procurando uma orientação. Isso é fundamental. Eu acho que para nós, a nossa profissão começou a ser desenvolvida, essa área do bacharelado, a partir da criação do Conselho, que o Conselho normatizou, regulamentou e deu condições desses profissionais atuar. Então, o grande problema nosso é saber até onde vai o campo de atuação de cada profissão, que a gente está estabelecendo, fazendo parte dos conselhos estaduais de saúde,
os conselhos municipais, mostrando a importância desse profissional lá dentro e definindo o campo de atuação de cada um, né? A gente precisa deixar claro isso, até onde vai. Nós fazemos prevenção, o fisioterapeuta faz recuperação, o médico dá o diagnóstico, o tratamento, e o psicólogo do problema psicológico, a nutrição é importante. Então, essa equipe fez com que a gente tivesse integrado a ela, que não existia isso. Então, o conselho foi fundamental, a criação do conselho. O senhor que atua como coordenador em faculdade, né, de educação física, qual é o perfil que o senhor está vendo de estudante que tem hoje e qual é a relação de diferença do perfil do estudante dessa época, de 98, que estava se formando nessa época? É enorme a diferença, porque o que estava se formando em 98, ele era mais ou menos assim, preparado apenas para atuar na área educacional. E eu vi e senti isso com os próprios alunos nossos, que eles mostravam que não tinham conhecimento do bacharelado. Aí esse bacharel, o currículo do bacharel, o Fernando fez com que a evolução da nossa área foi muito grande. Nós tivemos grandes pesquisas, né, que fizeram com que vários descobrimentos da importância da atividade física, que começou em 1970 com o método do Cooper, né, que começou a ter a pesquisa dentro da nossa área, começou a mostrar a realidade da nossa profissão, do nosso campo de atuação, da importância da atividade física. Então foi um conhecimento científico, e um conhecimento, nós éramos mais técnicos, agora nós temos um conhecimento científico. Enorme conhecimento foi proporcionado agora na nossa área. Nós somos uma profissão que teve o maior número de teses de doutorado e mestrado nesses últimos anos. O pessoal se especializou muito, houve muitos congressos científicos que não existiam antes da criação do Conselho. Então a profissão evoluiu muito e hoje ela está preparada para atuar na área da saúde. A ginástica laboral, professor, ela é de competência de qual área? É da educação física, é da fisioterapia, nenhuma das duas? Como vocês entendem? Olha, nós do Conselho, é uma discussão ampla, mas veja bem, nós temos que definir a laboral. A laboral é um método de ginástica. A partir do momento que não existe uma patologia, Fernando, ela é nossa, nós fazemos a prevenção. As empresas têm a laboral para proporcionar aos seus funcionários um tempo de ginástica que faça com que eles desenvolvam a sua condição social no meio das pessoas, que faz com que eles façam um relaxamento da sua atividade. Isso é muito importante. A partir do momento que tem uma patologia que faz com que a pessoa tenha que ter um tratamento daquela patologia, isso é da fisioterapia. Então, você vê o caso, por exemplo, que nós temos da yoga, nós temos o caso da agulha, como é? Da acupuntura. Tudo isso tem que ser definido com um tipo de não é acordo, mas de um relacionamento com as outras profissões para definir o campo de atuação de cada um. Isso é uma grande discussão que ocorre, que nós estamos passando inclusive com a medicina, com o ato médico. Você vê que essa área da saúde ela é complexa. É muito difícil você definir com cada categoria o seu campo de atuação. A nossa é prevenção. Nós não temos que fazer reabilitação. Nós podemos fazer reabilitação, Fernando, por exemplo, uma pessoa que teve um problema cardíaco, que o médico prescreve, vá fazer atividade física, depois que o fisioterapeuta fez a recuperação, nós fazemos uma atividade com ele, uma prevenção para que ele não tenha novo problema cardíaco. Então, toda essa definição de campo de atuação tem que ter um encontro, reuniões, definições, que você sabe que é complicado, ainda mais agora na situação do ato médico, que é uma discussão difícil de você, né, definir. Eu vejo que as profissões têm que começar a se unir e definir bem isso aí. Eu concordo plenamente. Eu acho que o caminho da saúde, né, no nosso país e no mundo, ele passa pela conversa.
em que existia uma conversa entre as diversas profissões. Se nós estamos falando em ver o ser humano de forma integral, se nós estamos falando em atuar multidisciplinarmente, tem que haver conversa, até para haver uma definição de atuação. Mas eu sei que existe também muita preocupação com relação a tudo aquilo que é um certo modismo e que na área de saúde pode vir a trazer complicações outras, né? Como a pessoa que não tinha nenhum problema e ela pode vir a ter em função de alguma atividade que ela venha a realizar. Mas tudo isso pode ter uma consciência maior, uma consciência mais estruturada a partir do momento em que houver esse diálogo e essa coparticipação de todos, seja dos gestores, seja dos colaboradores, seja das áreas de saúde como um todo. Nós vamos dar continuidade à nossa conversa no próximo bloco, nós voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. ABD, ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis. Líder mundial em tecnologia médica e há 55 anos no Brasil, se dedica a melhorar a saúde das pessoas. Hoje em dia, além de nos preocuparmos com a segurança do paciente, temos que nos preocupar também com a nossa própria segurança. E para isso é muito bom contar com a ABD, que traz soluções para diversos procedimentos, com uma linha completa de produtos com dispositivo de segurança, além de todo o suporte da consultoria técnica. Você cuida do paciente, a ABD cuida de você.